paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 8ª lição, que tem por título Fé para crer que Deus não criou o mal. O texto principal está escrito em Salmos, número 100, verso 5, que diz: Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. O resumo da lição diz o seguinte: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela junto aos seus alunos. São 3 os nossos objetivos: explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal e despontar a respeito do sofrimento do cristão. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro dos Salmos, número 34, dos versos 12 a 22. É importante também que você faça essa leitura com seus alunos de maneira bem dinâmica, para que todos possam compreender o texto que é a base para esta lição. A título de introdução, você pode explicar que na lição de hoje nós estudaremos a respeito do mal, moral e físico. Já afirme que Deus não criou o mal. Diga aos seus alunos que sabemos que ele adentrou no mundo pela desobediência do primeiro casal, ou seja, Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido. Então houve uma ruptura imediata ali da comunhão de Deus com o homem, e aí é que entra o mal no mundo e toda sorte de dificuldades, problemas que nós conhecemos atualmente. Então, a questão do mal é um motivo de muita discussão. E a grande discussão do problema do mal é conciliar a presença do mal neste mundo e do sofrimento com a bondade e perfeição de Deus. Ora, por que o mal existe se Deus é tão bom? É esse o grande dilema e problema teológico do mal. E aí, com essa lição, nós tentaremos não finalizar essa discussão, mas assim oferecer subsídios para que os nossos alunos possam argumentar quando questionados sobre isso. Até porque essa revista tem um caráter também apologético. Pois bem, nós temos 3 tópicos, vamos então para o primeiro ponto da lição. O título do primeiro ponto da lição é O Mal Moral e Físico. E aí nós temos os subtópicos de acordo com a Bíblia, de acordo com a filosofia e de acordo com a ética secular e cristã. Vamos lá. Primeiro, destacar que a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeitamente. Gênesis 1, 31. Nós precisamos explicar que em Deus não há mal algum. Ele é totalmente bom. O mal físico e moral teve seu início na queda, que é narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então o homem foi separado de Deus por causa do pecado. E aí a humanidade fica num estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer de forma deliberada a Deus, o ser humano fica preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Nós lemos em Gênesis, por exemplo, a dor do parto que foi multiplicada como um castigo. Nós vemos agora o homem tendo que trabalhar e a terra produzir dificuldades para que o homem sue fazendo as suas obrigações diárias, sua labuta diária. Dentre outros males que entram no mundo e atinge tanto o homem quanto a natureza também, que foi caída. Quando falamos de mal moral e físico, você precisa destacar para os seus alunos que o mal moral mora nos homicídios, nas imoralidades, nos enganos, da maldade do coração do homem. Essas coisas que o homem comete. Já o mal físico, ele pode ser uma doença, por exemplo. Ele pode ser também natural, as grandes catástrofes naturais que acontecem no mundo. Então, todos esses males, tanto morais quanto físicos, a maldade não vem de Deus. Não é de Deus. É por causa do pecado do homem. E aí que abriu a porta para que tudo isso entrasse.
Mas nós veremos um pouco mais adiante outras discussões sobre isso. Nesse primeiro ponto é importante que nós explicamos isso para os nossos alunos. E aí explicar a perspectiva filosófica que o autor traz aqui na lição. Por exemplo, o que é o bem? O bem, segundo o filósofo Aristóteles, é aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Nós vemos também, na filosofia grega, o bem sendo destacado como perfeição absoluta. O bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, ou seja, Deus. Santo Agostinho, nos seus escritos, vai revelar também, quando discute sobre o bem, que Deus é o bem. O que é o bem? Deus. Ele determina assim. E o mal seria tudo aquilo que se distancia de Deus. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo, prejudicial a outra pessoa. Então, distanciar-se de Deus, para Santo Agostinho, por exemplo, é mal. É o mal. E aí nós vemos textos em Romanos 12, 21, por exemplo, quando a Bíblia diz: não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então Deus é o oposto do mal. Deus é o bem. E tudo que é bom, e tudo que é santo, e tudo que é perfeito. De acordo com a ética secular e cristã, aqui nós precisamos alertar os nossos jovens de que, numa perspectiva secular, o bem e o mal são relativos. Depende do ponto de vista, depende da cabeça, da compreensão de cada pessoa. Mas a nossa ética cristã não. Ela tem como fundamento as Sagradas Escrituras. O objetivo dela é aperfeiçoar o crente para viver em comunhão e dar testemunho de uma vida com Deus na sociedade em que ele habita. Então, nós temos um ideal ético do reino de Deus instituído por Jesus Cristo, como vemos em 1 Coríntios 10 e 5. E nós não podemos ceder a esse relativismo moral, por exemplo, que a ética secular prega. Não, a maldade depende do ponto de vista. E ainda existe uma união entre o bem e o mal. Nós podemos ser bons, mas também podemos ser maus, porque nós somos essa dualidade. Não, nós precisamos fazer o bem, porque esta é a vontade de Deus. Nós não podemos nos render a esse tipo de coisa. Não podemos nos conformar com esse mundo, como está em Romanos 12 e 1. Então, o comentarista traz, por exemplo, o hedonismo, busca pelo alto prazer, traz também o relativismo ético, como pontos que nós precisamos focar para não sermos levados por essas doutrinas e nos distanciarmos de Deus e sermos pessoas más. Então nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Então, professor, nesse primeiro ponto você precisa destacar muito bem isso e fazer com muita maestria a distinção entre mal moral e físico. Dizer que ambos provêm do pecado e da queda. Vamos então para o ponto 2 da lição. O ponto 2 da lição traz o título Deus e o Mal. Os subtópicos dizem: Deus é mau? Pergunta. Deus é um ser em equilíbrio? Deus não criou o mal moral, afirmando. Deus é bom. Você precisa destacar muito. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Tem todo o poder. Olha o que diz Isaías 45 e 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quando o aluno lê isso daqui na lição, o que é que ele vai dizer? Deus é bom mesmo? Ele cria as trevas. E aí, nós temos um problema agora teológico para resolver? Porque muitos, professor, têm se utilizado desse texto do profeta Isaías para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. Deus faz o mal, sobretudo moral. Não. O caráter de Deus é benigno. Olha o que diz o Salmo 25, verso 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Então o Senhor é bom. Agora existe uma lei chamada de lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isto ele ceifará.
É uma lei de causa e efeito. Então nós precisamos estar atentos a isso. Deus recompensa bons e pune os maus. E é aqui que você precisa focar. Ele não é o autor do mal. Essa maldade aqui em Isaías que ele cria tem a ver com uma punição, um castigo, uma recompensa pelas más obras da pessoa. Veremos isso. Antes de nos debruçarmos mais nesse ponto, nós precisamos refutar quanto a uma fala que Deus é um ser em equilíbrio, como tem no subtópico 2. Deus seria tanto bom como mal. Misto. Não. Deus é perfeitamente bom, não contém nada de mal nele. Nós vemos isso em 1 João 1 e 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando nós vemos isso, eu até brinco com Gênesis capítulo 1, quando Deus faz separação entre luz e trevas. Lógico que não é nessa dimensão, mas nós podemos usar também, só para refletir, Deus não gosta de trevas, Deus não gosta de maldade, Deus é 100% bom. Nele não habita o mal. E Deus não criou o mal moral. Olha só que interessante. Porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmo 5, versos 4 e 5. Texto diz: Deus é santo, santo e santo. Isaías 6 e 3. Em Tiago 1 e 3 nós vamos ver que Deus não pode ser tentado pelo mal e também não tentar ninguém. Então não é Deus que faz o homem cair no mal moral. Não é Deus que determina a queda do mal moral. Não foi Deus que determinou que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Indo lá atrás, antes mesmo da criação do homem, não foi Deus que determinou que Lúcifer se rebelasse. E a parte dos anjos que ele arrebatou consigo. Então, como explicar esse mal de Isaías 45, verso 7? O comentarista traz muito bem. A palavra mal nesse texto se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. E nesse contexto, onde Deus faz ou traz o mal, na Bíblia toda, a palavra significa calamidade ou punição. É o oposto de paz. Deus usaria Ciro, por exemplo, para bater as nações, Isaías 45, 1, para julgar, para punir o povo. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá, lá em 2 Reis 22 e 16, foram punições pelo pecado. E aí, essa verdade só revela o caráter de justiça de Deus. Deus não cria o mal moral, mas, como ele é santo, não tolera a maldade, o pecado, ele traz juízo ao pecador. Romanos 3 e 23. Como no dilúvio, por exemplo, Deus se utiliza de um evento natural, e aí nós podemos pensar no mal natural que pode, veja bem, nem sempre é Deus que determina. Mas somos cientes de que não há nada que aconteça sem um decreto de Deus, Deus determinar mesmo, ou que pelo menos permita. Tudo acontece tocando em Deus nesses aspectos. Ou ele determina, ou minimamente ele permite, mas nada é alheio, encoberto, nada foge do seu controle. Deus se utiliza do dilúvio para punir a maldade dos homens. Então veio uma catástrofe natural naquela ocasião, mas Deus estava punindo a maldade da humanidade. Então Deus não cria o mal moral, mas males físicos podem vir sim da parte de Deus, como punição. E outros argumentos que nós falaremos no ponto 3. E aí, professor, você tem que começar a dividir. Explicou mal físico, mal moral, e aqui afirme, mal moral não vem de Deus. Por quê? O mal moral é um pecado, é o homem se distanciar de Deus, é o homem cometer delitos, erros, falhas.
ser um ser ruim e Deus não quer isso. Então Deus nunca determina isso. Deus apenas permite com que essas coisas aconteçam. Mas não é a vontade de Deus. Primordial. Declaração de fé, página 180, é um subsídio muito importante. Rapidamente aqui eu quero tratar com você, só para lhe dar mais algumas bases. Por exemplo, a origem da enfermidade. Eu quero logo adiantar que a Bíblia ensina que Deus, na sua soberania, pode permitir a doença. E em situações específicas, usá-la como instrumento de correção. Vejamos a referência aqui que a nossa declaração nos traz. 1 Coríntios 11, do 28 ao 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esse dormir aqui é um eufemismo para a morte. Fracos e doentes por causa desta procedência ruim, tomando o cálice do Senhor indignamente. Então, há casos que a doença pode ser uma punição. A doença não deixa de ser um mal. Não é que Deus tenha criado lá, foi da queda, mas ele se utiliza disto para punição também. É possível. Então toda doença vem de Deus para punição. Não. Há casos, mas aí não cabe a nós julgarmos. As Escrituras ensinam claramente que as doenças e a morte são resultados da entrada do pecado e do mundo. Olha o que o texto de Romanos 5 e 12 diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, doenças, calamidades, coisas ruins, toda sorte de males morais e físicos, tem seu início do pecado, na queda. Mas Deus pode sim, em contextos isolados específicos, usar a enfermidade como instrumento para correção. Doenças e enfermidades existem como consequência da queda e da desobediência humana. Então, se o homem não tivesse pecado, não tivesse desobedecido a Deus, não existiria nada disso. Nenhum mal teria adentrado a terra. Nesse ponto 2, querido professor, eu ainda quero destacar uma frase muito interessante e profunda do pastor Carlos Vailate. Ele diz o seguinte: Deus não cria o mal, mas a possibilidade do mal foi criada por Deus. E isso é um argumento irrefutável. Por exemplo, Deus não cria o mal. Ele não determina que o mal exista. No contexto da terra aqui, por exemplo, com os nossos pais, Adão e Eva, Deus não cria o mal, mas cria a possibilidade. Ele não criou robôs, ele não criou seres irracionais que o obedecessem cegamente. Por essa liberdade, e aí é uma discussão muito grande, livre-arbítrio, mas assim, essa liberdade, de certa forma, que Deus nos dá, cria a possibilidade de nós errarmos. Ele fez um ser que poderia dizer a ele: eu não quero te servir. Como muitos dizem hoje, eu não acredito na tua existência. Veja, ele criou o homem com essa possibilidade do homem negá-lo, não querer segui-lo, desobedecê-lo. A ordem foi muito explícita. Está aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Seria contraditório se Deus tivesse criado o mal, porque o Deus que diz não coma, ordena para não comer, é o mesmo Deus que determina que ele coma e o mal entre? Não, ele não determinou isso. Ele não queria que o homem comesse, mas ele não faz um ser inanimado, ele faz um ser ativo, livre, com um ponto de liberdade, uma liberdade significativa a ponto dele poder negá-lo, como já falei. Então o homem vai lá, come do fruto proibido, já enganado pela serpente. Mas a grande questão aqui é: Deus não cria o mal, mas a possibilidade dele existir. Mas junto com essa existência do mal, ele também cria a solução, o escape, o livramento na pessoa de Jesus Cristo. Ele traça o plano, porque o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo,
Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. Querido professor, terceiro ponto da lição tem por título: o cristão e o sofrimento. E aqui é um ponto muito interessante. Porque existe o problema do sofrimento. E aí o comentarista começa a dizer, nessas novas teologias, coaches, nessa nova onda neopentecostal, que é embebedada com as prerrogativas dessa sociedade hedonista que busca o prazer a todo custo, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permite sofrimento, onde dizem que quem é crente não pode sofrer, aceite Jesus e todo seu sofrimento vai acabar. Nessa onda de autoajuda, de confissão positiva, da teologia coach, essas pessoas não admitem o sofrimento. Mas o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês podem vencer também porque eu não venci. Glória a Deus. Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês serão entregues ou colocados como ovelhas no meio de lobos. Olha. Então, como não ter o sofrimento? Jesus não nega em nenhum momento que nós teremos sofrimento, mesmo depois de servi-lo. Então eles tentam banir o sofrimento e a dor da existência humana. Mas Jesus disse que nós teremos aflições. Então, não podemos negar o sofrimento, a existência do sofrimento. E quem originou? O pecado. De Adão e Eva. A queda do homem originou isso, e não Deus. Romanos 8:28 diz, sabemos que no final todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que nele confiam. Então nós estamos sofrendo, padecemos algumas dificuldades, mas cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o fato é, não podemos tirar o sofrimento da existência humana, porque é uma humanidade caída. Nós herdamos isto da queda. No tópico do sofrimento, o comentarista traz uma fala de Lutero em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmando que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor e Ele não se ausenta de nós em meio às aflições. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus é maior do que todo sofrimento. E aí o comentarista inclina-se para argumentos aqui, que se formos examinar algumas teodiceias, seria a teodiceia da comunhão. E aí eu vou explicar. Teodiceia deriva de duas palavras gregas, theos, Deus, e diceia, que seria justiça. Então, literalmente, seria o termo teodiceia, significaria justiça de Deus. E o que é isso? É uma coletânea de argumentos, escritos, pensamentos, dentro da filosofia, que tentam explicar por que o mal existe e responder sobre o problema do mal. Como eu já falei inicialmente, o problema do mal. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso e tem males. Por quê? Este é o problema do mal. Então, existem algumas teodiceias. A primeira teodiceia, e aí é a que o autor aparentemente usa aqui, nosso pastor Eduardo, seria a teodiceia da comunhão, onde nós tentamos justificar isso dizendo, Deus está com você. Olhe, não se atemorize não, Ele está com você. E é verdade, este argumento é verdadeiro. No mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse, tende bom ânimo. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Quando Adão e Eva pecam, se distanciam de Deus, rapidamente Ele providencia uma solução. Ele mata um cordeiro e dá vestes novas a Adão e Eva. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus está conosco, tem nos ajudado. Então veio o sofrimento por causa da queda, mas Ele não nos deixou abandonados, não. Ele está conosco. Então essa é a teodiceia da comunhão. Deus está em comunhão com você, Deus está junto de você para te ajudar. Então nós precisamos crer nisso.
Existe a teodiceia pedagógica. Ou seja, calma, Deus quer te ensinar alguma coisa com essa tua situação. Nós precisamos se agarrar a ela também. Todas as teodiceias têm uma lacuna, tem algo que alguém tenta refutar, mas todas elas também trazem um fundo de verdade muito positivo. Sim, Deus pode usar o sofrimento, o mal, nesse ponto de vista, para nos ensinar alguma coisa. Não que ele tenha criado, foi por causa da queda, mas ele se utiliza também para nos ensinar alguma coisa. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo de Jó. No último capítulo do livro, ele diz: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele evoluiu no conhecimento de Deus. Foi pedagógico também. Existe a teodiceia escatológica, onde Deus recompensará o justo e o ímpio, tanto com a sua maldade, tanto quanto a sua bondade. Num futuro, calma, você está sofrendo aqui, se você não tiver uma recompensa aqui, ou se o ímpio, no caso, praticando a sua impiedade deliberadamente e tendo bênçãos materiais, calma, porque no futuro, no porvir, ele será recompensado. E você também, que praticou a justiça, que foi uma pessoa boa e está sofrendo dificuldades e males aqui. Porque o pecado fez isso. Mas calma, a teodiceia escatológica diz: no futuro você será recompensado. No mundo vindouro você será recompensado. Tem uma verdade também nisso. Observe o exemplo de Lázaro e o rico. Olha a condição de Lázaro. Pobre, mas gozou no paraíso, ou está gozando, melhor dizendo. Teodiceia adiada. Calma. E aí, nós usamos muito aquele texto: o que eu faço hoje não sabes tu agora, mas saberás depois. É justamente isso. Essa teodiceia argumenta o mal na seguinte maneira: você vai entender tudo no porvir. Todo o sofrimento, toda a dificuldade, todo o mal. O porquê de tudo isso na sua mente limitada, agora você não vai entender, mas no porvir você vai entender. Então eu apresento essas teodiceias aqui, só para nós termos essa ideia de que é um debate muito grande sobre o mal. E essa lição é muito pertinente para nós. Apresente algumas dessas teodiceias que eu falei aqui. É importante que você esclareça isso para os seus alunos. Todas elas têm um ponto interessante. E me parece que nesse ponto 3, o comentarista faz uso de outra teodiceia. Ele vai dizer assim: ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Ainda estarei na teodiceia da comunhão. Já foi provado pela dor, entretanto, no fim de tudo, viu o quanto o Senhor é poderoso. Em Jó 42:2. L1, um dos amigos de Jó, afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Olha, parece-me tocar na teodiceia adiada. Você não está entendendo, não. Deus é muito grande, a gente não compreende, não. Mas ele sabe de tudo e depois a gente vai entender no porvir. Então, em uma tentativa de explicar a grandeza e a majestade do Senhor, ele fala a respeito da ação de Deus nas 4 estações do ano. O Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem o controle das nossas vidas. Ele não erra. Então, como cada estação vai passando, não é só verão, não é só outono, não é só inverno, não é só primavera. Elas são sazonais, são passageiras, não são perenes. Assim são os momentos difíceis da vida. O pecado traz o mal. Mal físico, mal moral, mal de toda sorte. Para a natureza e para o homem. Se o homem não tivesse pecado, não existia mal algum. Mas como pecou e existe, Deus pode se utilizar de fenômenos naturais, males naturais, para fazer a sua vontade. Punir, corrigir, educar, pode, mas nem sempre é Deus. Enfermidades, pode se utilizar também, como nós vimos aqui no texto, mas nem sempre é Deus. Agora, o mal moral, aí de jeito nenhum. Deus não diz peque, vamos, transgrida a lei. Não, não pode, é contra a sua natureza. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Lá em Tiago nós vemos isso. Professor, são essas nossas dicas pedagógicas. Vamos então para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. São aqueles 5 minutinhos que você divulga o trabalho, o tema que está sendo estudado na sua escola bíblica dominical.
Faça esse convite, chame os seus alunos. Tenho certeza que Deus tocará nos corações e eles estarão presentes na próxima EBD, em nome de Jesus. Vamos então para os nossos momentos de dicas pedagógicas, querido professor. A primeira dica pedagógica é a trazida na lição. Isso mesmo. O comentarista diz o seguinte: professor, inicie a lição fazendo as seguintes perguntas. O que é pecado? Quando o pecado entrou no mundo? Ouça os alunos, incentive a participação de todos e em seguida explique que a palavra pecado significa transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. É o famoso errar o alvo estabelecido pelo Criador. Então o pecado moral é a deliberação consciente e intencional de se resistir à vontade de Deus. Não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária. É uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não conhecimento da soberania divina. É isso que o nosso comentarista traz. E nós trazemos um subsídio também das Teodiceias. Você vai focar nisso e no final você vai fazer meio que uma síntese. Se você não quiser explicar ela no ponto 3, como sugerido aqui, fica a seu critério. Mas aí a dica pedagógica é que você trate dela neste momento, final da aula, quando encerrar. Ou, se você tratou ela no ponto 3, algumas teodiceias, como eu falei, teodiceia pedagógica, teodiceia escatológica, teodiceia adiada, teodiceia da comunhão, por exemplo, aí você retoma nesse momento que você vai separar para fazer essa dinâmica, fazendo perguntas. Você pode levar situações, por exemplo, quando o irmão diz assim ao outro: calma, Deus está com você nesse sofrimento, neste mal, Deus está com você, Ele não te abandona. Qual teodiceia ele está usando? E você espera que ele responda a teodiceia da comunhão. E aí você vai fazendo esses questionamentos com frases que nós dizemos e qual teodiceia, qual conjunto de argumentos ele está fazendo referência, ou esta frase pertence. Eu tenho certeza que será muito dinâmico, interessante e mais um tema para nós trabalharmos as teodiceias, que são esses argumentos que visam responder à questão do mal no mundo. Bom, querido professor, foram essas nossas dicas. Esperamos que Deus lhe dê uma aula muito abençoada, rica, de muito ensinamento para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, fazer algum comentário, caso ache necessário. A todos, a paz do Senhor.